Muita maquiagem, figurino chamativo e salto muito alto. O look perfeito para artistas que encontraram na figura de drag queen uma forma de se expressar e ser ouvido. Conheça agora o lado oculto das drag queens. E vai deixando logo o seu like e se inscreva no canal, porque nós temos certeza que você vai adorar o papo que teremos com Alana Estevan. Eu sou o Boco e você é sempre bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Vem com a gente. Alegres, expressivas, criativas, as drag queens têm invadido as mídias no mundo todo. Mas mesmo diante dessa ascensão, o preconceito e a desinformação ainda são uma pedra no sapato desses artistas. E para tentar derrubar esse preconceito e fazer com que você entenda melhor o que uma drag queen é de fato, vamos conversar com essa estrela do circuito que merece a nossa atenção. E para você que ainda não sabe o que significa a sigla LGBTQ, é o seguinte: lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer. Seja bem-vinda, Alana Estevan. Tudo bem? Tudo bem? Tá à vontade? Sim, à vontade. É a sua primeira entrevista? É, a primeira entrevista. Como assim, montada? Sim. Ah, que maravilha. Me diz uma coisa, só para esclarecer uma confusão comum na cabeça da maioria das pessoas, né? Geralmente acredita-se que drag e transgênero são a mesma coisa. Então, para começar, explica pra gente essa diferença, para ficar claro pro pessoal de casa e até para mim mesmo, que tem uma certa dificuldade em entender todo esse universo desses gêneros e toda essa diversidade que é nova pra gente. Eu gostaria de começar adicionando travesti, porque a gente também é confundido com as mulheres trans e com as travestis, que são coisas diferentes. Ok, ótimo. Pra mim é um elogio, porque são divas, me inspiram, essa coisa. Mas é um incômodo, porque as pessoas geralmente não sabem o que é uma mulher trans e o que é uma travesti e o que é uma drag queen. Uma drag queen é muitas vezes só um personagem criado que a pessoa vai executar a arte do transformismo em cima desse personagem. Perfeito. Uma mulher trans é uma pessoa que nasce com o sexo masculino, mas que tem a identidade de gênero feminina. Portanto, ela vai passar por todo o processo de transição para adequar o corpo àquela identidade de gênero dela. Cirurgias e tudo mais. Sim, cirurgias, esse processo todo. E nós temos as travestis. As travestis, elas são seres não binários, que geralmente elas não querem passar pela cirurgia. Elas querem continuar mantendo aquele genital, porque não as incomodam com a questão de disforia de gênero. Entendo. Ótimo. Então quer dizer que a drag é um artista performático. Sim, mas ela tem esse ponto de encontro, que não impede de uma mulher trans ou uma travesti ser uma drag queen, e que também não impede uma drag queen de ser uma pessoa não binária, que é o meu caso. Agora conta pra gente por que você decidiu se apresentar como Alana Estevan. Por que e quando? Olha, minha história com drag, eu era bastante preconceituoso com drag anteriormente. Certo. Daí, eu passei por aquele processo que eu acho que todo mundo que tá no século XXI passa, que é assistir o RuPaul's Drag Race. Okay. Eu assisti, eu acho que lá em 2012, comecei a assistir. E aquilo gerou uma paixão muito grande em mim, porque eu vi que era uma arte muito bonita. E nessa época de 2012, eu tava num ambiente que era muito machista e muito homofóbico, que era a minha faculdade de Sistemas de Informação. Perfeito. E eu tava cada vez mais me desconectando com aquele eu feminino meu. E isso tava me deixando muito mal. Então, quando eu comecei a ver o RuPaul's Drag Race, eu comecei a me reconectar com essa pessoa e ver que aquilo não era ruim. Eu fui tirando um próprio preconceito que era internalizado dentro de mim. Perfeito. Então, vendo aquelas queens lá e vendo aquilo tudo, eu fiquei muito apaixonado e falei, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Porque é uma coisa que faz parte da minha identidade, é uma coisa que eu quero mostrar pro mundo, que não é uma coisa que deva se ter preconceito, que não se deve confundir com outras coisas, que é uma forma de arte válida e valiosa, e foi por isso mesmo. Quais são as habilidades que geralmente envolvem o universo de uma performance de uma drag? Nossa, são muitas, é muito mais do que uma pessoa imagina, porque é maquiagem, é costura, é cabelo, é performance, dança, arte, teatro, interpretação. O universo drag, ele é muito bom porque ele incorpora isso tudo. Que é uma coisa que também me deixou muito apaixonado, porque eu posso escrever, eu posso atuar, eu posso dançar,
eu aprendi a fazer isso tudo aqui. E geralmente tem drag queens que fazem tudo do nada, sabe? Costuram até a meia. Seria essa a minha costuram próxima a meia, pergunta. o vestido. Elas fazem do zero. Então quer dizer que existem drags que são responsáveis por toda a montagem, por todo Toda a o contexto montagem. da performance. Maquiagem, figurino. Sim, inclusive algumas compram modelos de sapatos que são feitos para serem customizados e elas mesmas customizam os sapatos delas. Quando eu comecei, a primeira pessoa que me maquiou foi a Surya Ronstoff. Uhum. Ela é esse tipo de drag queen que gosta de começar do zero. Ela costura as coisas dela, ela se maquia, ela faz o cabelo dela, ela faz as perucas dela, ela chegava a fazer as perucas dela. Perfeito. Então eu já conheci gente que... Eu não sou assim, mas eu já Aham. conheci pessoas que lidam desde o zero. A gente sabe que hoje em dia ainda é muito difícil lidar com questões de gênero na nossa sociedade. Ainda existe muito preconceito. Conta pra gente como é que foi. Qual foi a reação da sua família quando você disse quando você se decidiu a se montar e se apresentar como Alana Estevam? Olha, a minha mãe já sabia mais ou menos que eu iria pra esse rumo em algum momento. Uhum. Então pra ela não foi tão desesperador. O desesperador pra ela foi mostrar para o meu pai. Mas o meu pai foi muito de boa quando tudo aconteceu, quando mostrou, quando eu falei, pai, eu tô fazendo drag, aí eu expliquei pra ele por que eu tô fazendo drag, o que é drag. E ele foi, sabe, não aconteceu nada. Eu sei que tem algumas pessoas da minha família que, assim, eles não querem ver, Uhum. sabem que eu faço, mas não querem ver. Então, se eles não querem ver, eu vou respeitar o eles não quererem ver. Mas se Interessante entrar isso. no meu território pra dizer, não faça, aí vai encontrar briga. Bem, já é um problema, né? Sim. Compreendo com clareza. Bem, mas agora me diz uma coisa. As drags normalmente são vistas como pessoas extremamente alegres, não é? Assim, expansivas, o tempo todo abertas a amizades novas, a conversas. E essa energia que você usa na performance, ela faz parte do seu dia a dia? As drags são assim, enquanto pessoas? Conta pra gente um pouco como é que é a Alana Estevam no dia a dia. No dia a dia, É. eu pessoalmente sou bastante retraído, tímido e dentro de mim mesmo. É mais ou menos isso. Só que a maioria das pessoas não percebem, porque se eu tô na faculdade, eu vou ser aquele cara que as pessoas já estão enjoadas de ouvir minha voz, de tanto Entendi. contribuir com a aula. Aham. Se eu tô em algum lugar, eu tô conversando. Se você solta um assunto pra mim, eu vou conversar. Uhum. Mas ninguém entende que tem uma barreira de timidez ali que fica o Luan lá dentro e a Alana lá dentro e eles geralmente não saem muito. É curioso isso. Como é que você lida com isso? Eu lido muito bem. Eu acho que é porque eu não tenho a necessidade de me expor tanto àquilo que eu sou, Uhum. realmente, o que tem dentro de mim de verdade, pra todo Uhum. mundo. Porque tem pessoas que são mais próximas que já veem isso, então pra mim já basta. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você diria que a performance faz parte do seu dia a dia, faz parte da sua rotina? Sim, muitas coisas que fazem parte da minha rotina eu incorporo na performance. Interessante. Por exemplo, a inspiração que vem das mulheres da minha família. Eu podia Uhum. mencionar a tia Marisa aqui, que o tom dela e o tom comédico dela, o Isso. timing comédico dela, Está que é natural dela, Aham. sempre tá presente nas coisas que eu escrevo. Por exemplo, vou escrever uma peça, vou escrever uma rotina de comédia. Sempre vem a Marisa na cabeça, sempre vem a tia Maria, sempre vem a minha mãe falando alguma reclamação. E aí, eu sempre pego essas coisinhas. Você usa esses Agora, elementos. eu performo todo dia, porque Uhum. eu tenho que tirar essa timidez pra poder contribuir com alguma coisa. Eu tenho que tirar essa timidez pra poder falar. E, além disso, é muita piada, é muita bagunça. Uhum. Quando as pessoas que são próximas a mim mesmo convivem comigo no dia a dia, percebem o que eu sou, eles vão entender que toda hora eu solto uma piada, toda hora eu faço isso, toda hora eu faço aquilo. Você gosta de chamar atenção. Mais ou menos. Depende do momento. Interessante. Depende do momento. E me diz uma coisa, qual foi o momento mais difícil, o momento mais complicado que você enfrentou por ser drag queen? Foi em relação à própria comunidade drag. Não foi de fora. Porque, Que assim, curioso. o de fora, eu já espero. De fora, a gente já tá acostumado a combater esse preconceito de todas as maneiras que a gente pode por ser homossexual. Então, o preconceito que iria vir por ser drag, tanto faz, tanto fez. Agora, existe uma barreira quando você quer entrar pra comunidade drag, Uhum. que é difícil de quebrar pra você fazer novas Que amizades, curioso pra isso. você ficar com elas, pra você conseguir emprego, pra você conseguir uma apresentação, porque é um ambiente muito competitivo e eu entendo as garotas, porque Uhum. assim, é o território delas. Elas já estão ali, elas já ganharam, elas já venceram. E quando você tá começando, você não é muito bonito, você não é muito bom em fazer performance, você não é nada.
Então, para elas te respeitarem, você vai ter que ganhar esse espaço sendo bonito, aprendendo a fazer a sua maquiagem, aprendendo a fazer performance. Porque a partir do momento que você externaliza tudo isso que você quer colocar pra fora, elas começam a te respeitar e vêm até você. Então, eu acho que o momento mais difícil de fazer drag é quebrar essa barreira. Uhum. A gente entende que existe uma questão a questão do gênero está intrinsecamente ligada à questão, à vida de um artista, assim, de uma drag queen, né? Então, mas a gente não pode esquecer que o universo artístico é um universo competitivo, né? Onde as pessoas estão querendo espaço, estão querendo se mostrar, e isso faz parte do dia a dia de vocês também, não é? Bem, e me diz uma coisa, ainda bem que a vida não é feita só de coisa ruim, né? Você passou por alguns problemas, mas o que a gente nota com clareza é que você superou isso com tranquilidade. Sim. Né? E me diz, qual foi o momento que mais trouxe satisfação a partir do momento que você passou a se montar e a fazer as suas performances? Eu acho que foi o ano passado, no meio do ano passado, acho que foi mais ou menos no meio do ano passado, que a gente fez uma apresentação no aniversário do IFG de Anápolis e que me pediram para fazer uma apresentação e fazer um discurso político. Foi a primeira vez que me pediram para poder fazer um discurso político. Aí o Alessandro de lá me pediu e me deu a oportunidade, acreditou no grupo, acreditou na gente, nós fizemos um show maravilhoso, eu e mais outras duas meninas, que é a Serafina e a Esther, e depois desse show eu fiz o discurso. E quando eu fiz esse discurso, eu coloquei muita coisa boa pra fora do que eu sei pra poder ser utilizado lá em um contexto de combater o preconceito. Eu acho que esse foi o melhor momento de todos da minha carreira drag até o momento. No momento você, além de artista, você exerce alguma outra atividade ou você assume alguma outra postura com relação à comunidade? Eu digo, não só dentro da comunidade, mas para a sociedade em si. Você é de alguma forma ativista? Olha, eu não exerço ativismo diretamente, porque eu não estou muito envolvido com o ativismo em Goiânia. Eu estou envolvido indiretamente hoje, escrevendo algumas coisas pro meu namorado, que lidera o movimento trans, e algumas coisas, apresentações, documentos. Eu leio muita coisa sobre o assunto e produzo muita coisa para ele. Então, eu entendo muito, e é esse o ativismo indireto que eu faço. Mas, como pessoa dentro da universidade ou dentro de qualquer outro lugar, eu tô sempre levando a questão queer, tô sempre levando a questão drag, tô sempre querendo escrever sobre isso, tô sempre produzindo algum artigo sobre isso, tô sempre falando sobre isso. E essas são as maneiras que eu exerço o ativismo. É um pouco indireto, porque não tá envolvido no ativismo mesmo, com as pessoas que são ativistas. Mas, pessoalmente, eu exerço sim. Alana, me diz uma coisa. Até pouco tempo atrás, as drags se restringiam aos clubes LGBTQ+, ou como fantasias carnavalescas. Mas a partir de RuPaul e Pablo Vittar, o cenário mudou. E o público fora dos clubes começou a ter mais aceitação, né? Uma aceitação cada vez maior desses artistas. Para você, na sua opinião pessoal, como é que se deu todo esse processo? Daria para você falar para a gente um pouquinho da questão histórica por detrás dessa caminhada que esses artistas vêm fazendo? Com certeza. Para mim, a questão do RuPaul's, porque ele se inspira muito nos bailes de Nova York. Perfeito. Nos bailes clássicos de Nova York. Esses bailes clássicos de Nova York, eles começaram ali no início do século XIX a se formar, que eram drags que iam, se vestiam e desfilavam. Eles tomaram forma depois como protesto político. Porque a gente vê em 1968 o documentário The Queen com a Crystal LaBeija. A Crystal LaBeija, ela era uma drag queen negra. Veja bem, é o ano de morte do Martin Luther King Jr. Ela era uma drag queen negra e estava ocorrendo uma separação entre a comunidade de drag queens brancas e negras. E ela não aceitava isso muito bem. E ela lutou muito. Ela foi uma das poucas drag queens negras que venceu concursos para drag queens brancas. E ela usava peruca preta, usava características de negra, sendo que eram exigidas características de mulheres brancas, ser loira, olhos azuis. E foi criando uma revolta muito grande nela, culminou no que culminou em The Queen em 1968, que é o discurso icônico dela, que eu acho que todo mundo que é drag queen tem que saber o que é isso. A partir dali, ela, 4 anos depois, em 1972, ela fundou a primeira casa de drag, junto com uma outra drag queen chamada Lottie. Essa Lottie sugeriu que deveria ser criada uma casa de drag para poder acolher pessoas negras e pessoas latinas, que eram pessoas que eram rejeitadas pela a comunidade branca racista. Então, essas casas de drag foram se formando como se fossem famílias. Olha que interessante. Era recolhendo gente que estava na rua, era trazendo pessoas para performar, com a intenção de levar para o baile. No baile,
Aí já pula para o Paris is Burning, que ele vai explicar, que é um documentário que explica muito bem o que é o baile. Uhum. A gente vai ter a questão do realness, a gente vai ter toda aquela questão, mas só que foi fundado lá com a Crystal LaBeija. A formação dos bailes e das casas veio da Crystal LaBeija e Crystal da LaBeija. Lotte. Foram as duas que fundaram aquilo e a Crystal foi a primeira mãe de uma casa. Logo depois foi surgindo Penn Davis, Extravaganza, que são casas que estão aí até hoje, 40 anos, desde a fundação da primeira casa de drag. E a primeira mãe foi a Crystal. Essa coisa dos bailes de Nova York, eles influenciaram muito a questão do reality show do RuPaul. Porque se você olha a estrutura do reality show do RuPaul, ela é toda baseada em cima dos bailes de Nova York. Ela vai remontar aquilo, a competição, a maneira como você vê o realness, a linguagem que eles utilizam é a linguagem dos bailes clássicos, é a linguagem que foi formada ali por pessoas negras e latinas, que teve uma herança toda que trouxe pra gente e que está internacionalizando e mudando tudo. E depois do RuPaul veio essa força todinha, porque ali a gente mostra todo o processo de montar, desmontar, o processo de ver que tem um ser humano com sentimentos, trabalhando por detrás daquilo, que não era demonstrado antes, porque antes vinha aquela criatura efêmera, aquela criatura linda, que você não sabia se era homem, se era mulher, o que tinha ali por trás, qual era o trabalho, e ninguém sabia. Eu acho que essa foi a grande sacada. A do Pablo Vittar é uma questão brasileira de quebrar esse preconceito da mídia, de quebrar o preconceito de que uma drag não pode cantar, que uma drag não pode ser um artista internacional, que uma drag não pode dançar. O Pablo, ele quebrou todos esses paradigmas. E depois dela, começaram a surgir muitas outras já existiam muitas antes dela, mas depois dela começaram a surgir outras que foram indo pra cima, tiveram mais espaço, mais aceitação. Eu acho que tanto o RuPaul quanto a Pablo são bastante importantes. A questão histórica do drag no Brasil não é muito ligada a Pablo Vittar, mas ela é muito importante como uma quebra de paradigma, sim. Interessante, muito legal isso, muito bacana. Você contou coisas que eu não tinha a menor ideia e tornou o assunto muito mais interessante. Inclusive, eu quero até pesquisar a respeito dela. Crystal LaBeija. Alana, eu queria dizer, para encerrar, que foi realmente um prazer ter você aqui com a gente. Conversar contigo foi muito bom, porque tenho certeza muita gente aprendeu muito a respeito do universo artístico das drags, graças a essa conversa nossa. Mas agora eu queria fazer uma pergunta pessoal. O que você, como Alana Estevam, o que você gostaria que as pessoas soubessem mesmo a respeito do universo das drag queens? Nossa, eu poderia montar uma enciclopédia, eu poderia escrever livros, porque tem muita coisa mesmo. Mas eu gostaria de sintetizar e dizendo que dá muito trabalho. Tem algumas de nós que se montam pra poder se divertir, sair de casa, aí tem toda aquela coisa, vai pra boate, divirta-se, faça drag. Entretanto, para alguns de nós é profissionalismo, são cursos de teatro, são ensaios, são aulas de dança. Tem muito trabalho envolvido mesmo com o drag. Existe paixão. Existe paixão. E só continua quem são as realmente apaixonadas, porque de vez em quando você tá pagando pra fazer aquilo. Porque você precisa trabalhar de dia, você precisa trabalhar à noite, drag é caro, maquiagem é caro, roupa é cara, você tem toda essa construção que não é simplesmente você sair de casa com um pedaço de pano na roupa, sem conhecimento, não. Você tem que entender o seu rosto, você tem que entender a sua face, você tem que entender o seu corpo, você tem que entender a roupa que vai funcionar melhor pra você. O meu drag ele é bastante simplista, mas tem meninas que usam enchimento, várias meias, peruca desse tamanho, 20 perucas na cabeça, maquiagem muito mais carregada que a minha, joias, colares, brincos. Então, é todo um processo que custa muito caro, tanto monetariamente, quanto de esforço, de trabalho. Né? É uma arte e deve ser valorizada. Maravilha. É isso que eu acho que as pessoas deveriam saber. Que bacana. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço a vocês em casa pelo carinho da atenção e aguardem para muito mais, sempre aqui no Coluna do Meio. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.